Pessoal do Podcast Timão, sejam bem-vindos ao Giro Timão, as notícias do Corinthians desta sexta-feira. Amanhã tem jogo contra o Santos, 5 da tarde em Itaquera, jogo importante. O Carille deu um treino fechado hoje pela manhã no CT Joaquim Grava, um provável Corinthians para pegar o Santos. Tem Cássio, Michel Macedo, Gil, Manuel e Danilo Avelar, com Ralf, Júnior Urso voltando. E atenção pro ataque, hein? Matheus Vital como meia pela esquerda, Pedrinho como meia pela direita, Wagner Love e Mauro Bocelli. Provável Corinthians para entrar em campo amanhã para pegar o Santos às 5 da tarde. Mas o motivo da gravação desse vídeo, desculpem que eu estava engolindo saliva, que acontece, né? Nas melhores famílias. O motivo da gravação desse vídeo são as notícias que saíram hoje, sexta-feira, a respeito de possíveis contratações do Corinthians para 2020. Uma primeira notícia que foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo, falando de um interesse no Marcelo Cirino, atacante do Atlético Paranaense, e a notícia divulgada pelo Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, falando do interesse do Corinthians no Sid Clay, lateral esquerdo que está no Dínamo de Kiev, e também no Casares, meia do Atlético Mineiro, né? Então as notícias do Jorge Nicola e também do Rodrigo Vessone. Eu, como setorista do Corinthians, o que eu tenho que fazer quando sai uma notícia dessas? Apurar, né? Para, às vezes, pegar alguma informação a mais, algum detalhe a mais, pegar a notícia de uma forma diferente. Acontece, às vezes, de quando a gente vai apurar, uma fonte nossa passa que a notícia não é verdade. Né? Mas isso é difícil de acontecer, até porque o Nicola e o Vessone são ótimos jornalistas e o que eu apurei é que realmente o que eles passaram está tudo correto. Eu só peguei algumas informações a mais e estou passando agora em primeira mão para vocês que estão ligados nesse vídeo do podcast Timão. Informações a mais a respeito dos três atletas, tá? Do interesse do Corinthians nos três atletas. Vamos começar com a informação do Nicola a respeito do Marcelo Cirino. O Cirino é jogador do Atlético Paranaense, tem 27 anos de idade. O contrato dele vai até dezembro deste ano, ou seja, a gente está no final de outubro, tem mais 2 meses de contrato com o Atlético Paranaense. Tá? Ele foi formado no Atlético Paranaense, já foi para o Flamengo, não deu certo, voltou para o Atlético Paranaense. Enfim, ele tem uma boa relação com a diretoria, porque é um jogador formado no clube. Geralmente o Atlético Paranaense tenta segurar os seus jogadores, né? Não costuma liberar tão facilmente assim, mas pela boa relação do Cirino com a diretoria, ele falou que não quer ficar no Atlético Paranaense em 2020. Eu conversei, inclusive, com alguns colegas meus lá de Curitiba, de rádio, que trabalham no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense não, em rádios que cobrem o Atlético Paranaense, e eles me cravaram. O Cirino não quer ficar no Atlético Paranaense e a diretoria já aceitou. Ele vai ser jogador de algum outro clube a partir de janeiro de 2020, tá? Ponto. O Paulo André é diretor do Atlético Paranaense. Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo André, para quem não lembra, era titular do Corinthians quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012. O Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol do Corinthians, era diretor adjunto de futebol em 2012. Tem uma ótima relação com o Paulo André. O Sheik, que é hoje gerente de futebol do Corinthians, junto com o Wilson, era jogador daquele elenco, né? Jogou junto com o Paulo André, tem uma ótima relação com o Paulo André. No dia do jogo Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera, o Paulo André deu uma passada lá para ver os antigos companheiros de Corinthians. E as diretorias se falaram, né? A diretoria do Corinthians com o Paulo André, que é diretor do Atlético Paranaense. Pode ser que o Paulo André tenha alertado a diretoria do Corinthians de que o Marcelo Cirino não seria mais jogador do Atlético Paranaense, e aí eles já tenham acertado o negócio. Mas o fato é que o Cirino não será jogador do Atlético, o Corinthians é um dos clubes interessados. Pode ser que ele jogue no Corinthians, pode ser que ele jogue em algum outro clube do mundo, não só do Brasil, mas do futebol internacional. Embora ele tenha 27 anos, né, se for para fora do Brasil vai ser para algum mercado pequeno. Mas enfim, a notícia existe.
é real e há uma possibilidade disso acontecer. Tem mais alguma coisa que eu fiquei sabendo sobre o Marcelo Cirino, mas agora eu não estou lembrando. Se vier na minha cabeça eu falo depois. Vamos para outro jogador, para não me alongar muito nesse vídeo. O Casares. Casares, amigo, é uma bomba relógio. O Atlético Mineiro, conversei com colegas lá de Belo Horizonte para saber sobre o Casares. O Atlético Mineiro quer se livrar do Casares, do equatoriano. Eu usei a expressão correta mesmo, não exagerei, tá? O Atlético quer se livrar do Casares. Tem muitos problemas extra-campo. O último foi uma acusação de estupro, para vocês terem uma ideia. Parece que não conseguiram juntar provas, tal, não conseguiram formalizar essa acusação, mas houve uma acusação de estupro, inclusive, que acabou não sendo formalizada. Não foi para frente o processo. Mas e diversos outros problemas extra-campo que fazem com que o Atlético Mineiro não queira mais ficar com o Casares. Ele tem contrato até dezembro de 2020, mais 1 ano e 2 meses de contrato, mas o Atlético aceita negociá-lo. Agora resta saber, não vale para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer se livrar do cara. Será que valeria para o Corinthians? A gente tem que ver o outro lado também. O Corinthians contratou o Jô em 2017, né, no começo de 2017, estava encostado no Inter por causa de problemas extra-campo. Todo mundo meteu o pau, a imprensa, e eu me incluo nesse bolo, dos que criticaram a contratação do Jô, porque fazia tempo que ele não jogava bola e vivia mais na balada do que dentro de campo. Na época de Internacional, o Corinthians contratou o Jô, deu tão certo, né? Todo mundo se lembra, foi campeão brasileiro, paulista e brasileiro, né, em 2017. Então pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas enfim, o Casares, o Atlético quer se livrar do Casares, tá? Não é o Corinthians que foi lá também, teve interesse e tal, mas é um jogador que caberia bem no time do Corinthians. O Cirino é aquele jogador, o que eu falei anteriormente, né? O Marcelo Cirino é aquele jogador que pisa na área, citado pelo Carille, e o Casares é o meia armador, citado pelo Carille. São dois jogadores de duas posições que o Corinthians precisa. Então, existe essa possibilidade. Se o Atlético, de repente, se livrar do Casares, o Corinthians pega é outro jogador que o Corinthians não vai pagar nada. Não paga nada pelo Cirino, não paga nada pelo Casares. E o Sid Clay, ex-lateral do Corinthians, na verdade ele pertencia ao Atlético Paranaense em 2017, foi emprestado para o Corinthians e foi vendido para o Dinamo de Kiev da Ucrânia, 22 milhões de reais. O Sid Clay quer voltar para o Brasil, tá? Não é o Corinthians que foi atrás do Sid Clay. O Sid Clay quer voltar para o Brasil, para qualquer time. Ele jogaria no Grêmio, no Inter, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Flamengo. No Flamengo não tem espaço, né? Mas no Internacional, já falei, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Ele quer voltar para o Brasil. A filha do Sid Clay mora no Brasil, com a ex-mulher, namorada dele, enfim, com a mãe da filha dele. Ele está morando na Ucrânia. Tem dificuldades com a língua também, é muito difícil. Dificuldade de adaptação a um país bastante diferente. Né? No Dinamo ele não está jogando, nas últimas, se eu não me engano, 13 ou 14 partidas ele não foi relacionado. Enfim, quer voltar para o Brasil, está tentando arrumar um retorno. Para o Corinthians, especificamente, não é prioridade para o Corinthians a lateral esquerda, tá? Porque o Corinthians gastou uma bala para contratar o Danilo Avelar, tem o Carlos Augusto e tem o Lucas Piton, né, que é um jovem jogador da base corintiana muito elogiado por todos, que pode até pintar aí brigando por vaga no time profissional pro ano que vem. Mas, é lógico, eu não sou cego, o Sid Clay, na minha opinião, joga mais que o Avelar, que hoje é o titular do Corinthians, então seria uma ótima se ele voltasse. Porém, o Corinthians só vai pegar se não tiver custos. Se o Sid Clay arrumar um empréstimo, coisa que o Dinamo não quer, a princípio, mas se o Sid Clay conversar com a diretoria lá e arrumar um empréstimo para o Brasil, com o Dinamo pagando parte do salário, porque o salário dele é muito alto lá. O Corinthians não vai pagar para ele o salário que ele recebe hoje no Dinamo. Então, se ele arrumar lá no Dinamo um empréstimo para voltar para o futebol brasileiro, com o Dinamo pagando parte do salário, o Corinthians entra nessa jogada. E daí pode ter o Sid Clay para 2020. Falei um pouquinho do Marcelo Cirino, falei um pouquinho do Casares e um pouquinho do Sid Clay, algumas informações que eu colhi
sobre essas notícias divulgadas hoje, sexta-feira, sobre atletas que podem vestir a camisa do Corinthians em 2020. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast Timão que eu tenho a informação que o Corinthians tem interesse no Luan, também do Atlético Mineiro, mais um jogador que o Corinthians está vendo para 2020. E assim que sair notícia, você, ouvinte do Podcast Timão, você, seguidor do Podcast Timão, você, telespectador do Podcast Timão, vai ficar sempre bem informado. Como a gente solta esses programas Giro Timão em horários alternativos, como é que você faz para saber sempre como um vídeo está no ar? Se inscreve aqui no canal, aqui, e ative a notificação aqui. Se inscreve e ative a notificação, assim você saberá que um vídeo novo está no ar. E amanhã tem pré-jogo de Corinthians e Santos, direto da Arena Corinthians, tá? A gente vai estar lá na Arena Corinthians com os bastidores, mais ou menos 1h30 antes do jogo, bastidores de Corinthians e Santos. Também, se você tiver a notificação aqui no canal do YouTube, você vai ser avisado no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, que um vídeo novo está no ar. Amanhã você vai ser avisado que o pré-jogo ao vivo, direto da Arena Corinthians, começou, tá bom? Beleza, galera? Um abração e até a próxima!